Essa, galera, foi da Câmara de Taubaté, tá? Prova aí recente, uma questão bem legal. E aqui ele ainda vai trazer um nome, assim, bem interessante, bem interessante. A gente vai ficar em dúvida entre duas opções. Eu acredito que o candidato fique em dúvida entre duas, tá bom? Fala pra mim, galera, o que vocês marcaram nessa questão? Nas frases abaixo, aparecem dois termos sublinhados, estando o segundo em relação de coesão com o primeiro. Assinale a opção em que o modelo de coesão está corretamente identificado. Então vamos ver. Eu vou pular essa letra A, tá? Eu vou olhar a letra B, tá? Vou pular a letra A, o pessoal tá marcando aí, ó, o pessoal tá entre a letra A e a letra C. Eu acho que é isso, né? Entre a letra A e a letra C. Renatinha sempre presente, Renatinha, muito legal. Então, eu vou começar pela letra B. Na letra B, ele diz: a volúpia do aborrecimento, se não chegares a entendê-la. Se não chegares a entender o quê? A volúpia. O elemento lá, ele é um pronome. Quando você usa esses elementos, o lo, o lá, o lois ou las, eu vou ajudá-lo, eu vou fazê-la, eu vou encontrá-los, eu vou revisá-las. Esses elementos, eles não são artigos. Esses elementos, eles são pronomes. Necessariamente, eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Lo, lá, lois e las são pronomes pessoais do caso oblíquo. São esses pronomes, o, a, os e as. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com artigo. Pulei a letra C. Vou eliminar algumas. Letra D. Há ações ainda mais ignóbeis do que o próprio homem que as comete. Que as comete. O homem comete o quê? As ações. Esse as, ele está resgatando ações. E quando eu trabalho com o, com a, com os e com as, quando eles trazem essa ideia, eu a ajudei. Qual é o sentido, né? Eu a ajudei. Eu quero dizer, eu ajudei ela. Claro, eu não vou falar assim, mas só para perceber o sentido. Eu o orientei. Eu orientei ele. O homem que as comete, que comete elas. Esse o, esse a, esse os, esse as, eles não são pronomes demonstrativos. Eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Nada tem a ver com pronome demonstrativo. Agora, na letra E. Ninguém está contente com a sorte que lhe coube. Que coube a quem? A essa própria pessoa. Ninguém está contente com a sorte que coube a essa pessoa. Esse lhe está recuperando esse ninguém. Esse ninguém que é uma pessoa. Esse lhe, ele não é um pronome indefinido. Eu estou usando lhe para recuperar uma informação. Quando você trabalha com lhe, o lhe, ele também é, gente, um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, eu não tenho ali um pronome indefinido resgatando nada. Beleza? Então, eu eliminei essas. Aí, a gente tende a ficar entre a letra A e a letra C. Mas antes de olhar essa letra A, eu quero que você veja comigo o seguinte. Quando alguém diz para você: respeite os meus cabelos brancos. O que a pessoa quer dizer para você? Ela quer que você respeite literalmente o cabelo branco? Não, ela quer que respeite uma outra coisa. E você vai colocar no chat para mim. O que essa pessoa quer que você respeite? Respeite os meus cabelos brancos. Respeite as minhas rugas. Você não vai respeitar o cabelo branco. Você não vai respeitar a ruga. Não é isso que a pessoa quer dizer. Ela quer que você respeite o quê? Olha lá, o pessoal falando a idade, a sabedoria, a experiência de vida. Exatamente, essa ideia da idade, essa ideia da maturidade, essa ideia da vivência. Exatamente isso. Eu não vou respeitar
um cabelo branco, né? Eu vou respeitar a maturidade dessa pessoa. Eu vou respeitar a idade dela, toda a vivência dela, toda a experiência dela, todo o conhecimento acumulado. É exatamente isso. Só que o que acontece? Quando você pensa numa maturidade, numa experiência, num conhecimento, isso aqui é algo abstrato. E um cabelo branco, gente, é algo que é algo concreto. Muitas vezes a gente faz isso, a gente troca. Em vez de colocar respeite toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, toda a minha idade, em vez de colocar essa informação, que é uma informação abstrata, você troca por algo concreto. Quando você faz essa troca, nesse caso eu estou trocando o abstrato pelo concreto, eu tenho uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, ela é chamada de metonímia. A metonímia, ela é um processo de substituição. Você coloca uma palavra para representar uma outra. Nesse caso, eu estou usando algo concreto para representar algo abstrato. É um processo de substituição. Uma palavra representa uma outra. Quando eu faço isso, eu tenho uma figura chamada de metonímia. Tudo bem? É esse processo de substituição. Vamos ver o que nós encontramos na nossa letra A. Entendido isso, gente? Dá um ok aí para mim. Claro. Nessa questão, quando a pessoa diz, penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é naturalmente inimigo da ordem. O estômago pode destruir o império. Gente, o estômago pode destruir o império. Gente, o que esse estômago está representando? O que é o estômago? Eu quero dizer que é realmente o estômago da pessoa que vai destruir o império? Não, não é isso. Quando esse estômago está retomando aqui a ideia do abdômen, o que esse estômago está representando? Essa pessoa que tem vontade de comer. Dá para perceber isso, ó? Penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é naturalmente inimigo da ordem. O estômago pode destruir o império. O que seria esse estômago? Essa vontade de comer. Essa vontade de comer muito. Exatamente. É essa ideia de quê? Da fome. É a fome que pode destruir o império. Mas há de ser antes do jantar. Então, essa pessoa que não tem o que comer, ou essa pessoa que precisa da alimentação, na realidade não é o estômago que vai destruir alguma coisa, mas é esse desejo de comer. O estômago é algo concreto, que está ali representando algo que é abstrato. Deu para perceber, gente? Então, nesse contexto, o que eu tenho não é metáfora. O estômago representa essa vontade de comer, percebeu? Assim como o cabelo branco representa a maturidade, a experiência, você tem aqui o estômago, que é algo concreto. Ah, o meu estômago tá pedindo. Não é o estômago, é a sua vontade de comer. Representa algo abstrato, não tem metáfora ali. O que você tem é uma metonímia. Deu para visualizar isso, gente? Tá claro? Agora, ó, entendido? Dá um ok pra mim. Isso, Marta, a ideia da gula, a ideia da vontade de comer, né? Exatamente isso. Eu tenho o concreto representando essa vontade, que é algo abstrato. Legal, né? Agora, a Bianca perguntou, Grazi, mas o que seria uma metáfora? E para quem faz FGV, isso é muito importante, tá? A ideia da metáfora é algo muito importante. Acompanha aqui. Quando eu faço, né? Vi uma criancinha e falei, nossa, a criança é como uma boneca. Quando eu digo que a criança é como uma boneca, eu estou estabelecendo ali uma comparação. E eu coloquei aqui o como, que é o conector comparativo.
Esse conector comparativo, ele está escrito, ele está explícito. Eu digo, ela é como uma boneca, ela é que nem, ela é tal qual, ela é igual. Eu coloquei a palavra que expressa a comparação, eu escrevi essa palavra. Quando eu faço isso, eu tenho uma figura que é chamada de símile. Ela é chamada de símile ou comparação. Na símile ou na comparação, eu vou trabalhar com uma comparação e essa comparação, ela é uma comparação explícita, ou seja, o conector comparativo aparece escrito. Agora, quando você trabalha com uma metáfora, na metáfora você tem uma comparação implícita. O que é a comparação implícita? A palavra como, ela não pode aparecer escrita. Essa comparação é uma comparação mental, mas você sempre vai conseguir colocar. Quando eu digo que a criança é uma boneca, a criança não é literalmente uma boneca, mas é como se ela fosse uma boneca. Quando eu digo você é um guerreiro, você é literalmente o guerreiro? Tá lá na guerra? Não, mas você é valente como se fosse um guerreiro. O como não está escrito, mas você consegue colocar. Isso é uma metáfora. Metáfora é uma comparação implícita. O macete é, você sempre consegue colocar um como. Quando eu digo, essa bebida é como o licor dos deuses, eu coloquei o como. Aí eu tenho a símile ou comparação. Mas quando eu digo que a bebida é um licor dos deuses, não é licor dos deuses literalmente, mas é como se fosse. Dá para colocar o como, você tem a metáfora. Beleza, gente? Então, continuando aí, galera. Então, eliminei a letra A. Letra A não tem metáfora. Letra A tem metonímia. E na nossa letra C? A volúpia do aborrecimento, se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis. Gente, qual é a sensação a que ele está fazendo referência? É a volúpia. Mas quando você pensa em sensação, né, gente? Sensação, existem várias sensações. Sensação de calor, sensação de frio, sensação de ansiedade, de desânimo, de felicidade. Existem inúmeras sensações. A volúpia é um tipo de sensação. Então, sensação é qualquer uma, é o genérico, é o sentido amplo. O sentido amplo é o hiperônimo. E volúpia, que é um tipo de sensação, é o sentido específico, que é o hipônimo. Então aqui, para não repetir a palavra, ele trocou uma de sentido específico por uma de sentido geral. Se eu troco pelo sentido geral, eu troquei pelo hiperônimo. Por isso que a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Entendido, gente? Tranquilo? Tá claro o raciocínio? E, gente, ó, o pessoal que falou da tela, tá certinho por aqui, hein? Mexe na configuração, mexe na configuração. Você tem um símbolo de uma engrenagem, mexe ali na configuração do vídeo que vai melhorar para você. Bacana, gente? Entendido? Bora pra próxima, então. Muito legal essa daqui, hein, gente? Questão maravilhosa. E, gente, isso despenca nas provas. Olha a outra questão, a questão 4. Uma marca da textualidade é a coesão, a ligação formal entre os termos. Fala para mim, quero ver aí no chat o que vocês marcaram. E aí? Então, assinale a frase abaixo em que os termos sublinhados não estão ligados por coesão, né? O pessoal perguntando, volúpia. Volúpia traz a ideia de quê, galera? É um prazer, né? Um prazer gigantesco, né? Um prazer sexual também pode ser, mas tá ligado à ideia de prazer. Bem, na 4 o pessoal tá dividido, está entre a letra C e a letra E. Vamos ver então.
Assinale a frase abaixo em que os termos sublinhados não estão ligados por coesão. Letra A. O melhor meio de guardar boas ações na memória é refrescá-la. Ou seja, você vai refrescar a sua memória. Então, o A fez referência à memória. Sim, é isso que eu tenho. Na letra B, gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. Gratidão é o sentimento o qual mais depressa envelhece. Esse que está recuperando o termo antecedente. O sentimento mais depressa envelhece. Isso aqui tá certo. Agora eu vou colocar um outro exemplo aqui, ó. A mãe é a heroína que motiva a filha. Responda aí no chat para mim. Pergunta 1. Essa palavra aqui é um pronome relativo? Sim ou não? Pergunta 1. É um pronome relativo, sim ou não? Pergunta 2. Essa palavra aqui, ela retoma a palavra mãe? Sim ou não? E aí, galera? Então, essa palavra aqui, ela pode ser substituída pelo elemento a qual. A mãe é a heroína a qual motiva a filha. Se esse que pode ser trocado por a qual, esse que é um pronome relativo. Sim, é um pronome relativo. Gente, o pronome relativo, ele vai retomar o termo antecedente. O termo antecedente, ele não pode estar afastado por um verbo. Aqui você tem um verbo. Significa que esse pronome relativo não pode retomar mãe. Porque o antecedente, ele não pode ser quebrado pelo verbo. Então, eu não posso retomar a palavra mãe. Eu tenho que retomar aqui, ó, a palavra heroína. E Grazi, por que eu não posso retomar a palavra mãe? Porque aqui eu tenho o verbo, é como se o verbo criasse ali o obstáculo. Eu não busco essa informação antes do verbo. Eu vou buscar um termo antecedente? Sim. E qual é o obstáculo? É o verbo. Não vai buscar informação antes desse verbo. Então, esse que, ele não está retomando mãe. Ele está retomando a palavra o quê? Heroína, que é o termo antecedente dele. É a heroína a qual motiva a filha. Então, vamos à nossa questão. Já sabe que o verbo ali é o bloqueio para essa retomada. Então, na nossa letra C, olha o que ele fez, olha a maldade, ó. A caridade é a única virtude. É a única virtude que precisa da injustiça. É a virtude a qual precisa da injustiça. Esse que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele vai retomar o termo anterior. Ele pode estar retomando a caridade? Não. Ele não vai retomar essa informação que está antes do verbo. Ele não vai retomar a caridade. Ele está retomando aqui a virtude. É a virtude a qual precisa da injustiça. Tudo bem? Então, não retoma caridade, retoma virtude. Por isso, esse item está errado. Perfeito, galera? Agora, na letra D, não há prazer em possuir algo e não o partilhar. Você possui algo e você não partilha esse algo. Então, você tem algo, você não o partilha, você não partilha esse algo. O recuperou algo. Na outra, perdoar é um presente de alto valor, mas o seu custo, o custo de quê? O custo do seu presente. Perdoar é um presente de alto valor, mas o seu custo, ou seja, o custo do seu presente é nenhum. Então, o seu realmente retoma presente, tá? Então, ele queria a errada, e aí a errada foi a nossa letra, o quê? A nossa letra C. Legal? Agora, galera, questão 6. Essa daqui, não, questão 5. Essa sempre volta.
tá? Isso aqui é um raciocínio que sempre volta. Quando você coloca a terminação ão em algumas palavras, essa terminação é uma terminação para aumentativo. Quando você trabalha com a ideia de aumentativo, você sempre vai buscar a ideia de algo que é grande. Então você diz: nossa, que cabelão! O que é um cabelão? Um cabelão é um cabelo grande. Quando você diz um casarão, é uma casa grande. Um telão é uma tela grande. Quando você trabalha com esse sentido, com essa ideia do grande, você tem um aumentativo. Só que acontece, algumas palavras na língua, durante o processo de evolução, elas perderam o sentido da palavra base. Por exemplo, quando você diz, eu estava no portão. Quando você ouve a palavra portão, você em algum momento pensa em portão como sendo uma porta grande? Não. Você nem associa mais a palavra portão à palavra porta. Porta você associa a um sentido. Portão você associa a outro sentido. Do mesmo modo, quando você ouve, Grazi, eu recebi o meu cartão. Quando você ouve a palavra cartão, você pensa em cartão como sendo carta grande? Não. Essa palavra, ela perdeu o sentido original e ela ganhou um novo sentido. Do mesmo modo, quando você diz, né? Ah, aquela loja, ela vende caixão. Gente, caixão, você vai pensar em caixa grande? Não, você pensa em caixão como local onde se coloca o morto. Então, algumas palavras que tinham uma ideia de aumentativo quando elas foram criadas, com a evolução da língua, esse sentido se perdeu. E essa palavra ganhou uma significação própria. E isso a FGV cobra o tempo todo, tá? Gente, ela cobra isso tanto ligado ao aumentativo quanto ligado ao diminutivo. A terminação ão para o aumentativo e a terminação inho para o diminutivo. Quando você trabalha com diminutivo, você trabalha com a ideia de algo que é pequeno. Então você diz, Grazi, eu comprei uma canequinha. O que é uma canequinha? Canequinha é uma caneca pequena. Ah, olha o cabelinho. Cabelinho como um cabelo pequeno. Ah, eu comprei um livrinho de bolso. Livrinho como um livro pequeno. Então ali você tem essa ideia do diminutivo. Mas, por exemplo, eu preciso montar as datas da próxima turma. E aí eu digo, alguém tem uma folhinha que possa me emprestar? Quando eu digo folhinha, a gente nem usa mais isso, né, gente? Eu pedi o celular emprestado, mas tudo bem, a FGV sempre traz essa palavra. Então, a folhinha seria o quê? O calendário, né? Que a gente não encontra praticamente no dia a dia, mas pensa lá nas borracharias, né? Lá nas borracharias nós encontramos várias folhinhas que na realidade são folhas muito grandes. Mas folhinha não tem a ver mais com o sentido de folha pequena. Tem o sentido de calendário, tá? Então perdeu esse valor. Então vamos à nossa questão. Olha o que ele fez. Entre as opções abaixo, assinale aquela em que o aumentativo sublinhado perdeu o valor de aumentativo. Quando eu tenho a ideia do aumentativo, gente, quando eu tenho a ideia do grande, designando uma outra realidade. Então eu perdi essa ideia do grande. Quando eu digo para você que existe um casacão, o que é um casacão? É um casaco grande. Perfeito, o pessoal colocou papelão. Quando você diz, gente, eu preciso de papelão. Você vai pensar papelão como papel grande? Não, perdeu esse valor, né? O casacão é o casaco grande. Ah, eu tenho um pratão de comida. O que é o pratão? É o prato grande. Havia um cadeirão. O que é o cadeirão? É a cadeira grande. Um paredão separava. O que é o paredão? É a parede grande. Tá vendo que em todas essas outras você tem a ideia de algo que é grande. Mas quando você diz para mim, o professor não aceitava palavrão em sala de aula, você vai pensar em palavrão como sendo
Palavra grande, gente? Não, não tem nada a ver com palavra grande. É a palavra chula, é a palavra ofensiva. Palavrão não tem a ver com palavra grande. Palavrão passou a ter uma nova significação, representando essas palavras de baixo calão, essas palavras ofensivas. Tudo bem? Então, por isso, a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra B. Tudo bem? Entendido? Então, letra B é a nossa resposta. Agora, vamos lá. O que nós temos aqui? Uma excelente pergunta que eu vi aí no chat e que é algo bem legal. A terminação inho, gente, ela é usada quando a base é um substantivo. Você tem um substantivo e aí você coloca essa terminação. Então, ó, livro, o livro, isso aqui é um substantivo. Aí você coloca a terminação inho. E aí você diz, é um livrinho pensando aí em livro pequeno. Só que o que acontece? No dia a dia, principalmente as mulheres que gostam muito do inho, elas tendem a usar esse sufixo ligado a outras classes gramaticais. Por exemplo, a gente faz assim: isso é lindo. Isso é lindo. Ele é magro. A palavra lindo, ó, lindo é a característica de algo. Lindo é um adjetivo. Ele é magro. Magra é a característica dele. Magro é o adjetivo. Aí as mulheres falam: nossa, isso é tão lindinho. Nossa, você tá tão magrinho. Quando a gente coloca isso, quando a gente coloca essa terminação inho no adjetivo, você alcança um outro efeito. Quando você diz, nossa, que lindinho, você quer dizer que é algo muito lindo. Você usa para intensificar. Você diz, tá magrinho, hein? Tá magrinho quer dizer que a pessoa está muito magra. Então, quando você usa ligado ao adjetivo, você usa com esse objetivo de intensificar, tá? Nossa, que gostosinho! É muito gostoso, tá? Então, a gente usa com esse valor. A mulher que usa muito a terminação do diminutivo, né? O que a Solimar colocou, né? Um bebê fofinho. O bebê fofinho, nossa, ele é fofinho. Ele é muito fofo. Você usa com essa intenção de intensificação, tá? Mas aí é um outro fenômeno. O adjetivo, ele tá sendo intensificado. A gente sai do campo do substantivo e vai pro campo do adjetivo, tá bom? Beleza? Então, a gente faz muito isso, tá? Agora, vamos lá. Vamos a outra. Questão 6, galera. O que nós precisamos perceber é, né? Olha só, dentro do contexto, tudo é dentro do contexto, né? Interpretação na FGV é algo forte, né? Você pode chegar assim, a pessoa é chata. Nossa, é chatinha, hein? Você quer reforçar essa característica negativa. Agora, a pessoa é feia. Bonitinha, hein? Querendo dizer que é feio. Enfim, vai depender do contexto, tá? Tem que olhar o contexto, não tem jeito. E no caso do cafezinho, o que acontece, gente? A terminação inho, ela pode ser usada para trazer a ideia de pequeno, mas ela também pode ser usada para reforçar um traço positivo. Ela também pode ser usada para reforçar um traço negativo. Quando você reforça um traço positivo, você diz que existe um valor afetivo. Quando você reforça um traço negativo, você diz que existe um valor pejorativo ou depreciativo. Tudo vai depender do contexto. A mesma palavra, dependendo do contexto, ela pode trazer alguns valores. Então, a palavra livrinho. Eu comprei um livro de bolso desse tamanho. Aí eu digo, eu comprei um livrinho que cabe no bolso. O que é o livrinho? É o livro pequeno. Ali eu tenho o valor do diminutivo, porque é a ideia do pequeno. Agora,
Eu tenho um livro de 500 páginas, mas eu não me desfaço por nada desse livro. Cara, eu amo esse livrinho. Eu digo, esse é o meu livrinho do coração. Gente, um livro de 500 páginas, eu digo que é o meu livrinho do coração. Olha lá, é o meu livrinho do coração. É a coisa boa pra mim. É o valor afetivo. Gente, nos relacionamentos amorosos, né? Meu amorzinho pra cá, meu amorzinho pra lá, princesinha pra cá. Terminação inho, destacando o valor afetivo. A mãe tem um filho de 50 anos e diz, é o meu filhinho. É o valor afetivo. Agora, o mesmo livrinho. Você tem de ler um livro de 500 páginas de um assunto que você odeia. Você fala, Grazi, eu tenho que ler esse livrinho. Você não gosta do livro. O valor ali é um valor o quê? Pejorativo. Aquela banquinha, ninguém merece. Valor pejorativo. Nossa, aquela regrinha chata pra caramba. Aquela regrinha menosprezou. Valor pejorativo. Beleza? Então, sempre olhando o contexto. Olha lá, o pessoal falando, o João falando, né? O benzinho. Depende, né? Benzinho pode ser, nossa, é o meu benzinho. Aí é valor positivo. Ó. Meu benzinho, nem vem. Aí é o valor pejorativo. Olhe a frase, olhe o contexto. Pode ser a ideia do pequeno, pode ser o valor afetivo, pode ser o valor pejorativo. Então, o pessoal perguntou aí no chat sobre o cafezinho. Grazi, eu preciso tomar o meu cafezinho. Aí é o valor positivo, é o valor afetivo. Agora, se eu chego pra você, nem chegue perto de mim com esse cheiro desse cafezinho, hein? A pessoa não gosta de café. Aí é o valor pejorativo. Agora você chega lá para comprar, eu quero um café pequeno, você pode me dar um cafezinho, um café pequeno? Aí é a ideia do diminutivo. Tudo bem, galera? Sempre olhando o contexto. E falei sobre isso porque é extremamente importante para as provas, tá? Então, só destacamos aí o que é essencial. Mas vamos lá. Gente, em muitas frases, você vai perceber que existem informações, que existem fatos. Quando eu digo para você, ele chegará às 8. Ele ainda não chegou. Mas quando eu afirmo isso para você, ele chegará às 8, eu tô te dando certeza em relação a isso. Eu tô apresentando para você isso como um fato, independentemente de isso se realizar ou não. Quando eu trago a informação, eu apresento isso como uma certeza, eu apresento isso como um fato. Agora, quando eu digo, é possível que ele chegue... Aqui troca esse verbo, tá, gente? É possível que ele chegue às 8. É possível que ele chegue às 8. Eu não tenho certeza em relação a isso. Eu apresento como uma possibilidade. Quando você faz isso, a banca vai dizer que você está atenuando, que você está suavizando o valor de certeza. Uma coisa é você trazer o fato, a outra coisa é você apresentar a possibilidade. Quando você apresenta a possibilidade, o que a banca quer cobrar com isso? É esse atenuar o tom de certeza, apresentando uma possibilidade. Continue. Olha lá. Quando eu digo isso aqui, ó, se eu chego para você e afirmo, ele é inteligente. Ele é inteligente. Eu tenho certeza disso. Eu tô apresentando para você algo do qual eu tenho certeza. Ele é inteligente. Mas quando eu faço assim, de acordo com a mãe, ele é inteligente. Essa pessoa necessariamente é inteligente? Não sei. Eu tô trazendo a perspectiva de alguém. Não é a minha certeza. Uma coisa é o emissor chegar para você e falar: ele é inteligente. Significa que o autor tem certeza do que ele está falando. Quando ele diz:
de acordo com a mãe, ele é inteligente. É como se ele dissesse para você, ó, peraí, o que eu vou dizer para você aqui é a perspectiva de alguém, não é a minha perspectiva. Não significa que eu concorde com isso. E a expressão que ele utiliza para ele criar até esse distanciamento em relação à declaração é essa expressão de acordo com a mãe. Entendido, gente? Tranquilo? Então, quando eu digo isso aqui, os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao que informam, atribuindo valor de certeza ao que veiculam. Em algumas frases, no entanto, utilizam-se palavras ou expressões que atenuam essa certeza. Então, aquele veículo de comunicação pode dizer, isso ocorrerá. Ele coloca isso como certeza, mas ele pode dar essa suavizada. É isso que a banca quer perceber, essa atenuação de certeza. A única frase abaixo em que não ocorre nenhum tipo de atenuação. Então vamos ver, olha o que ela fez. Uma coisa é o autor falar para você, dinheiro não traz felicidade. Quando ele diz isso, ele diz, eu concordo com isso, não traz. Mas quando ele, segundo alguns, dinheiro não traz felicidade. Pode ser que traga, pode ser que não traga. Na perspectiva de alguns, não traz. Quando ele joga esse segundo alguns, isso aqui não é algo absoluto. Aquilo ali não é uma certeza. Ele relativiza essa informação. Perceberam? Na outra, letra B. O governo talvez traga muito progresso. Uma coisa é falar, o novo governo trará muito progresso. Aí ele está colocando isso como um fato. Talvez. Atenuou. É possível que traga, é possível que não traga. É possibilidade. Letra C. A guerra na Ucrânia poderia trazer mais prejuízo. Poderia. É possível. É possibilidade. Atenuou a certeza. Na letra D, possivelmente o Brasil será campeão. Essas três, gente, elas eram mais simples, tá vendo? A expressão com ideia de dúvida atenua a certeza. Mas a letra A era muito interessante. Perceber, segundo alguns, não é uma perspectiva totalitária. Então, ele relativiza. Na letra E, devagar se vai ao longe, mas nunca se chega. Não tem nada relativizando. Ele pensa dessa forma. Ele coloca isso como uma verdade absoluta. Tudo bem? Então, por isso, a resposta é a nossa letra E. Mas o interessante dessa questão, gente, era a perspectiva da letra A. Deu para perceber? Muito bacana, né? Agora, gente, isso aqui é muito legal, né? Quem estuda FGV, a gente faz um trabalho muito focado na FGV, sabe o quanto esse conteúdo é importante. O trabalho com a tipologia textual e associando isso às funções da linguagem. Cara, isso cai muito, 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 muito. Nós fizemos até, acabou na semana passada, uma maratona da FGV em que nós focamos em todos esses pontos. E um ponto muito importante é a metalinguagem. Isso aqui é uma expressão que a gente sempre encontra em provas da FGV. Metalinguagem ou função metalinguística. O que é isso? Sempre que você tem um código e uma palavra é um código, e você usa o código para explicar o próprio código, você tem uma metalinguagem. Então, qual é a definição de metalinguagem? Quando você usa o código para explicar um código. No português, na língua portuguesa, o que é o código? As nossas palavras são códigos. Toda a língua ela é formada por um sistema de codificação. As palavras que compõem uma língua, elas são códigos. Sempre que você explica, sempre que você esclarece o sentido dessas palavras, você trabalha com a metalinguagem. Então, de uma maneira simples,
você vai perceber, sempre que você trouxer dentro de um texto qualquer explicação, qualquer definição, você está usando o código para explicar o próprio código. Você está usando o código para definir o próprio código. Você está trabalhando com a metalinguagem. O melhor exemplo, gente, de metalinguagem é o dicionário. Quando você abre o dicionário, o que você vai perceber? Você tem lá uma palavra. E o que o dicionário faz? Ele define essa palavra. Então, aquoso. O que é aquoso? Aquoso é o que tem água. É aquilo que é da natureza da água ou a ela se assemelha. Aquoso é relativo à água. Todo dicionário, todo verbete do dicionário vai fazer isso. Ele vai usar a língua, ele vai usar o código para explicar, para esclarecer o sentido de uma palavra. Quando você faz isso, você trabalha com a metalinguagem. Gente, dentro de um texto isso também acontece. Quando você faz assim para mim, ó, se eu tivesse estudava os parônimos, ou seja, as palavras parecidas. Ó, eu tenho uma palavra, eu posso achar, o meu leitor pode não saber o que é uma palavra parônima. Eu vou explicar isso para ele. O que são palavras parônimas? Palavras parônimas são palavras parecidas. Quando eu faço isso, eu explico, eu esclareço uma informação anterior. Sempre que você faz isso, você trabalha com essa metalinguagem. Você tem a função metalinguística. Em relação à tipologia textual, aquoso é aquilo que tem água. Quando você trabalha com essas definições, você está caracterizando algum elemento. Quando você caracteriza algo, você trabalha com um tipo textual, que é chamado de texto descritivo. Isso que a Ju está falando. O que eu estou fazendo aqui? Metalinguagem. O que é a metalinguagem? Eu estou explicando para você o que é metalinguagem. Quando eu explico alguma coisa, quando eu defino alguma coisa, eu tenho a metalinguagem. É exatamente isso. Tudo bem? Então, gente, na nossa questão, o que existe? Ó, radar. O que é um radar? Esse aparelho que baseia seu funcionamento na reflexão de ondas hertzianas. Toma seu nome das iniciais das palavras inglesas Radio Detection and Ranging, equivalentes a detecção e localização por rádio. Gente, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que é um radar. É como se você tivesse o verbete do dicionário. Radar, o que é? Eu explico, eu esclareço um vocábulo. Eu estou usando o código para explicar o código. Radar é isso. E quando você explica, você caracteriza. Se você caracteriza, você tem um texto descritivo. Tudo bem? Então, observe esse segmento. Ele vai ser classificado como um texto descritivo. Radar. O que é o radar? Eu caracterizo. Quando eu faço isso, eu tenho texto descritivo e ele está trabalhando, tá vendo? Ó, com explicações metalinguísticas. Ele definiu para nós o que é um radar, por isso a resposta é a nossa letra C. Tudo bem, galera? Tá vendo como são, né, palavras diferentes? A gente encontra algumas palavras diferentes em provas da FGV, né? Bem legal isso. E vamos à última. Essa daqui também é muito legal, né? Então, o que nós temos agora nessa nossa questão 8? Fala pra mim, o que vocês pensaram? E muita gente acaba me perguntando, Grazi, você faz algum trabalho específico de FGV? Sim, a gente faz esse trabalho. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como nós trabalhamos com a FGV, tá? O que nós temos direcionado para a FGV. Daqui a pouquinho eu comento, tá? Bem, essa questão 8, que foi uma questão que apareceu para professor, tá? Um concurso de professor, muitos vão fazer aí concurso de professor. Olha o que ele pergunta. Assinale a frase abaixo
que exemplifica uma interrogação direta e não uma interrogação indireta ou retórica. Para resolver essa questão, eu tenho que saber o que é interrogação direta, o que é interrogação indireta, o que é interrogação retórica. Então vamos lá, trouxe exemplos para a gente visualizar isso aqui. Bem, eu vou começar pela interrogação indireta. O que é uma interrogação indireta? Isso cai sempre, tá, gente? A interrogação indireta, ela não traz ponto de interrogação. Não tem o ponto de interrogação. Eu perguntei que horas são. Não tenho ponto de interrogação. Mas eu tenho um verbo que vai trazer uma ideia de pergunta. Então, aqui, ó, eu perguntei, eu indaguei, eu quero saber. Eu tenho um verbo que sugere uma pergunta. Quando eu tiro esse verbo do meu trecho, eu consigo visualizar a pergunta com mais facilidade, ó. Tirei esse verbo. Que horas são? Aí aparece a pergunta direta. Então, na pergunta indireta, eu não tenho ponto de interrogação, mas eu tenho um verbo com ideia de pergunta, um verbo que sugere uma pergunta. Isso é uma interrogação indireta, beleza? Agora, gente, nós temos a pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela que não quer que você responda. Eu faço uma pergunta e a resposta ela é tão óbvia que você não precisa me responder. Então, a pergunta retórica, ela não quer resposta. Pode ser que a própria pessoa dentro de um texto traga a resposta para você. Ou a resposta é tão óbvia que você não precisa responder. Então, digamos que nós estivéssemos produzindo um texto falando sobre educação no Brasil. E eu apresentasse todas as falhas no processo educacional. Apresentei vários problemas, várias falhas. E aí eu coloco lá no meu parágrafo, se essas falhas não forem resolvidas, a questão educacional vai para frente no Brasil? Quando eu faço isso, eu não preciso responder, a resposta é óbvia. Eu preciso resolver esses problemas. Se eu não resolver, a educação não vai para frente. Então eu faço uma pergunta, mas eu não quero que você me responda, porque a pergunta é óbvia, a resposta é óbvia. Olha esses exemplos. Nós estamos aqui fazendo questões da FGV. E todo mundo que pega a prova da FGV a primeira vez vai dizer para mim, Grazi, a FGV é muito subjetiva. Eu falo, quem não acha a FGV muito subjetiva? Gente, todo mundo vai dizer para você, olha a generalização, né? Mas muita gente vai dizer para você que a FGV, em muitos pontos, ela é subjetiva. Então eu faço uma pergunta, mas eu quero que você me responda. Quando eu coloco, gente, quem não acha a FGV subjetiva? Você colocar, eu, Grazi, você vai colocar essa resposta no chat? Não, porque eu faço a pergunta, mas a resposta é evidente. Os candidatos, de um modo geral, acham a FGV subjetiva. Então, isso é uma pergunta retórica. Eu estou fazendo a pergunta, mas eu não quero que você me responda. Do mesmo modo, gente, quando eu digo, tem uma criança do seu lado, e a criança está gritando. Aí você vira para a criança, você pode parar de gritar? Você quer que a criança responda, sim, eu posso parar, ou não, eu não posso parar? Não, você não quer resposta. Você quer que ela pare de gritar. Quando você diz, você pode parar de gritar, você está dizendo para ela, pare de gritar agora. Você colocou em forma de pergunta, mas isso literalmente não é uma pergunta. Você quer que ela pare, que ela mude o comportamento dela. Isso é chamado de pergunta retórica. Tudo bem, gente? Então, é essa a ideia. Você faz a pergunta, mas você não espera a resposta. Alguém falou assim, meu filho aqui do lado. Então, o filho tá puxando lá. Mãe. Aí você fala, pode parar com isso? Você quer que ele responda, sim, mãe, eu posso parar? Não, você quer que ele pare.
Isso é uma pergunta retórica, tá? E você nunca mais vai se esquecer de pergunta retórica. Gente, a minha sobrinha, né, quando ela era pequenininha, eu levava muito a minha sobrinha para as nossas aulas, né? O pessoal que estudou comigo no presencial sabe. Ela com 5, 6 anos ia comigo para as aulas. E aí, um belo dia, eu fiz uma pergunta a ela. Lá, você deixou isso por aqui? E ela não me respondeu. Eu perguntei de novo, ela não me respondeu. Eu falei, Lá, você não vai me responder? Ela, tia, eu achei que isso fosse uma pergunta retórica. Então ela não me respondeu. Danadinha, né? Ela não me respondeu. Ela sabia que tinha que responder, mas ela usou a ideia da pergunta retórica, que é aquela que não precisa de resposta. Tudo bem? Você não quer uma resposta. Isso na pergunta retórica, tá bom? Então, galera, quando você coloca lá, você pode parar de gritar? Pare de gritar. Você não quer resposta. Tá? Na outra, quando seu filho tá no corredor, você fala, João, pode entrar? Você pode entrar? Você não quer que ele... Não, mãe, não posso entrar não, quero ficar aqui fora. Não, você quer que ele entre, tá? Isso é pergunta retórica. Bacana? Agora, gente, olha a diferença para quando você tem a pergunta que a gente chama de pergunta direta. O que é a pergunta direta? Eu vou fazer a pergunta e eu quero que você me diga alguma coisa. Então, digamos, nós estamos conversando, né? Aí eu viro para você e falo, pô, Marcele, quem apresentará a palestra hoje? Eu quero que você me diga quem vai apresentar. É o João, é o Roberto, é a Juliana. Quando eu digo quem apresentará a palestra, eu quero a sua resposta. Eu quero que você me diga. Eu tenho ponto de interrogação e eu espero uma resposta para isso. Tudo bem? Então, isso é uma pergunta direta, tá bom? Na outra, a Patrícia falando, vocês podem dar o like? Vocês podem deixar o comentário de vocês aí? Gente, é pergunta o quê? É pergunta retórica. Eu quero que vocês deem o like de vocês. É exatamente isso, né? Então, nessa última, se eu chego para você, ó, quem vai fazer aí a prova do TRT? Quem vai fazer a prova da Prefeitura do Rio? Aí alguém fala, eu. Quantos dias faltam para sua prova? Faltam 10 dias, faltam 20 dias. Quando eu pergunto para você quantos dias faltam, eu quero que você me responda, poxa, Grazi, faltam 10 dias para minha prova. Faltam 30 dias para minha prova. Faltam 40 dias para minha prova. Aqui eu faço a pergunta e eu quero a resposta, tá? Então, nesse caso, eu tenho a pergunta direta. Entendido? Coloca no chat aí para mim. Ok, entendido? Não é pergunta retórica, eu quero a sua resposta aí no chat. Tudo bem, gente? Entendido? Então, pergunta retórica é aquela que não quer resposta. Eu viro para Frida, Frida, para de latir. Você pode parar? Né? Eu quero que ela pare. Bacana, gente. Então, na nossa questão, ele disse o seguinte... Assinale a frase abaixo que exemplifica uma interrogação direta e não uma interrogação indireta ou retórica. Gente, a interrogação indireta, ela não vai trazer ponto de interrogação. Todas trazem ponto de interrogação. Se todas trazem ponto de interrogação, eu não tenho interrogação indireta. Tudo bem? Na interrogação indireta, eu não tenho ponto de interrogação, eu tenho verbo com a ideia de pergunta. Se todas trazem ponto de interrogação, não existe ali interrogação indireta. Eu vou procurar interrogação direta ou pergunta retórica. Então, nessa daqui, a gente está conversando, eu falo, quem pode orgulhar-se de nunca ter se enganado, hein? Quem na vida nunca se enganou? Eu quero que o João responda, Grazi, eu nunca me enganei. Não. Quando eu digo quem pode orgulhar-se de nunca ter se enganado, a resposta é óbvia. Ninguém pode se orgulhar disso. Todas as pessoas em algum momento, todas as pessoas erraram em alguma coisa. Aqui eu não quero que você me responda. A resposta é óbvia. Todos os seres humanos, em algum momento,
cometeram um equívoco. Então a resposta é óbvia. Isso aqui é uma pergunta retórica. Na outra, pensa sempre no contexto, né? A Júlia pergunta para você: Grazi, quantos dias faltam? Aí eu falo para ela: Júlia, eu não já te disse isso antes, Júlia? Eu quero que ela responda: sim, Grazi, você já me disse. Ou não, Grazi, você não me disse. Não. Quando eu faço essa pergunta, eu tô dizendo: você não se lembra disso? Eu já falei isso para você. É uma pergunta retórica. Eu não quero que ela me responda. Olha a letra D. Alguém está andando lentamente à sua frente. Aí você vira para a pessoa: o senhor pode andar mais depressa? O que você quer? Que ele ande mais depressa. Você não quer que ele responda, você quer que ele faça alguma coisa. Essa pergunta também é uma pergunta retórica. Pense lá, é o seu filho. Mãe. João, você pode parar com isso? Você não quer que ele responda, você quer que ele mude de atitude. Isso é pergunta retórica. Na outra, alguém está na sua frente, você quer passar. Aí você pede para a pessoa: você pode me dar licença, por favor? Você quer que a pessoa: sim, eu posso dar licença? Não, você quer que a pessoa faça alguma coisa, você não quer que ela te responda. Isso é uma pergunta retórica. Entendido? Agora, quando eu digo: eu estou aqui conversando com o Renan, e aí eu pergunto ao Renan: Renan, quem virá à festa? Aí você fala: meus primos, a minha mãe, a minha sogra. Quando eu pergunto a alguém quem virá à festa, eu quero a resposta. É o João? É o Pedro? É o Tiago? É a Mariana? Aqui eu faço a pergunta e eu quero uma resposta. Quando eu faço isso, eu tenho uma interrogativa direta. Eu tenho ponto de interrogação e eu espero que você me responda. Então, por isso, aqui é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. Eu tenho ali a interrogação direta. Vocês entenderam? Sim ou não? Coloca no chat. Não é retórica. Eu quero a sua resposta. Bacana, gente. Entendido isso? Gilberto falando, ó, sogra não. Bem, gente, então é essa a ideia, tá? E muita gente me pergunta, né? Grazi, você tem um trabalho, né? Você tem algum trabalho direcionado para FGV? E eu sempre falo, gente, nós temos esse trabalho com o Top FGV. Eu vou abrir aqui para você para mostrar como funciona o Top FGV. A próxima turma ela começa na quarta que vem, tá? E FGV é a banca mais desafiadora. Mas o que eu sempre falo para você, que se vai fazer, tem que treinar, tem que resolver prova anterior. Isso é muito importante para você se familiarizar com esses conceitos. E é o que nós fazemos com o nosso top, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês como funciona o nosso top, que é o nosso top, gente. Toda vez que vocês virem, ó, é o top CESP, é o top FCC, é o top FGV. Top é treinamento objetivo de provas. Pegamos as provas anteriores na íntegra para discutir, focando na interpretação e na revisão gramatical por meio da correção de provas anteriores na íntegra. Então, na próxima turma, a gente resolve aproximadamente 2 provas por aula. Depende da prova, depende das dúvidas. Como as aulas são ao vivo, o pessoal vai tirando dúvida, enfim. E nós temos aqui, eu já disponibilizei 4 provas para o pessoal, mas eu vou disponibilizar mais, né? Eu já separei aqui as provas que nós vamos resolver. Então, nós temos aqui, ó, está disponível, ó, prova 1, é a prova na íntegra, tá vendo? Ó? A gente resolve a prova na íntegra, você baixa a prova antes, analisa a prova antes, e aí na aula a gente discute questão a questão, como eu estou fazendo aqui com vocês. Sempre revisando, relembrando cada conceito, tá vendo? Ó, prova 1, tá aqui, ó. Prova 2, tá aqui, ó. A prova 1, todas as provas são provas de 2022. A prova 1 foi de agente de segurança penitenciário.
aplicada em 2022. A prova 2 foi da PM São Paulo. Tá aqui, ó, a prova da PM São Paulo. Essa aqui é uma prova com 20 questões. A prova 3 tá aqui, ó, é do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Cara, prova dificílima, bem legal, ó. Prova 3 tá aqui, Tribunal de Contas, vamos resolver. Prova 4 já tá aqui também disponível, que é do Tribunal de Contas de Tocantins, de auditor. Prova também pesada, com muitos conceitos importantes para a FGV. A gente tem aqui também para corrigir da Secretaria de Educação do Amapá, a gente tem da Câmara de Taubaté, enfim, vamos resolver muitas provas legais. Eu quero acrescentar também a prova do Senado, que ainda não foi disponibilizada nessa turma. Então, é dessa maneira que funciona o TOP, é resolução de provas. E algo que é legal, gente, para cada prova, eu disponibilizo para vocês um ranking, né? Nesse ranking, você preenche um formulário. Tem um formulário aqui, ó, prova 1. Você vai preencher, não sei se vai abrir, abriu aqui, ó. Você vai preencher, você vai colocar um apelido, se você quiser, o seu DDD, enfim. E aí, você tem lá, para cada item, para cada questão, você manda a sua resposta. E a gente faz um ranking para cada prova. E aí eu consigo também, com base nisso, visualizar quais são as suas dificuldades, o que o pessoal tá errando, o que o pessoal tá acertando, qual é a média de cada prova, e aí a gente consegue ter um balanço bem bacana, você consegue avaliar o seu crescimento a cada prova, enfim, o TOP, ele funciona dessa maneira. E eu sempre indico, quem vai fazer prova da FGV não pode dar bobeira. Galera, se não conseguir fazer turma de FGV, pelo menos baixe questão, resolva, isso é muito importante. E algo que eu sempre falo, FGV, o pessoal fica meio que assim, brigando com a banca, batendo o pé. Ah, a banca é louca, não sei o que tá errado. Para com isso. Você tem que entender o raciocínio que tá ali. Quando você para de brigar com a banca e passa a entender o raciocínio, o conceito que está envolvido, isso já é um avanço. Deixa o seu concorrente brigar com a banca, chamar a banca de subjetiva, de maluca. Não, isso não é verdade. Existem algumas questões dificílimas, mas existe um respaldo teórico ali que é bem, bem interessante. Então, se vai fazer FGV, galera, treine muito. Treine muito. E eu digo para você que o resultado é possível na FGV. Nós fizemos vários trabalhos focados na FGV, os alunos com resultados maravilhosos, com aquela média sensacional. Ah, Grazi, muito aluno gabarita a prova da FGV? Não. Isso você vai olhar até na classificação. Quando você olha o resultado final dos aprovados, você percebe que até os primeiros colocados dificilmente gabaritam, tá? É muito difícil você ter uma prova da FGV com um candidato gabaritando. É possível, já aconteceu, mas não é usual. Mas o que eu digo sempre, FGV você consegue uma nota muito acima da concorrência, com trabalho direcionado, enquanto seu concorrente está lá acertando 6, você está acertando 9 de 10. Enquanto uma prova de 30, o seu concorrente está acertando 12, você está acertando 25, 26. É o trabalho focado na FGV e que traz diferença. E a gente sabe que isso muda o resultado em um concurso, tá? Então a mensagem que eu deixo para vocês, cara, é possível você ter um desempenho fenomenal na FGV, mas, cara, foque muito, muito, muito na banca, porque ela realmente é diferenciada, tá bom? Bacana, ó, o Renan falando, na prova que fiz, ele acertou 25 de 30, né? É o que eu falo. O Hildo perguntando, qual é a melhor banca na sua opinião? Depende do critério. Eu acho que pro candidato, a melhor banca é a banca CESP. Para quem se prepara, né, de uma maneira muito objetiva, a banca CESP eu vejo como uma banca meio mãezona, sabe? Então eu gosto muito dessa banca. Mas todas as outras, com trabalho direcionado, umas vão dar mais trabalho, outras menos trabalho. Mas com trabalho direcionado, galera, você consegue um desempenho melhor do que seu concorrente. E você tá ali brigando por mais pontos. Pensa em você alcançando mais pontos. Às vezes o candidato que tá lá gabaritando prova CESP, aí ele pega uma prova da FGV, de 20 ele acerta 6. E aí o candidato fica desesperado, porque é uma abordagem diferente, né? Então, você precisa direcionar o seu olhar para a FGV,
Tá? Agora, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito da IDCAM, por mais que ela seja uma banca desafiadora, eu gosto muito da IDCAM, eu gosto muito da OCP também, IBFC também é legal. A IBAN, ela traz algumas falhas teóricas, isso às vezes é meio complicado, né? E não sei se por falta de recurso bem fundamentado, a questão não é anulada, então passam algumas falhas teóricas, mas enfim, a gente vai sempre brigar pela anulação da questão mal feita, né? Mas vamos lá, galera. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Semana que vem nós vamos fazer a nossa live com a banca Consuplan. Muitos têm me pedido aí para trabalhar um pouquinho a banca Consuplan. A gente vai montar uma reta final aí para Consuplan, para a galera que vai fazer. Semana que vem todos estão convidados. A nossa live será da banca Consuplan. Ela é mais light, né? IBFC, a OCP, Consuplan, Marinha, né? Elas ficam ali. São bancas muito próximas, né? São bancas muito próximas. Mas vamos lá, galera. Bacana, gente. Então, ó, o que a Laís está falando, receita, né? Que é FGV. Nós fizemos agora esse trabalho da maratona, Laís, da maratona FGV, que foi um trabalho ao vivo. Enfim, essa turma ela vai ser editada, ela vai ser disponibilizada para vocês. Mas o que eu falo, o top é o que vira um jogo para quem está fazendo FGV, tá? E o top é uma turma constante, acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, sempre resolvendo provas diferentes. Você alinha a sua visão com a da banca, tá bom? Esse treinamento é um diferencial. Acabamos uma turma na semana passada, vamos começar outra nessa semana, sempre resolvendo provas diferentes, tá? É o que eu recomendo. Bacana, gente! Então, um abraço aí para vocês. Vou começar agora a aula, pessoal, da IBAN. Nós temos agora às 9 horas o trabalho com o Top IBAN. Galera que tá super focada aí na banca IBAN. Vamos começar agora lá no site. Quem é meu aluno vai para lá pra gente arrasar, né, galera? E ó, o pessoal do Português Total sabe que no Português Total você tem todo o conteúdo necessário para todas as bancas, né? E a gente tem lá o Português Total FGV. No Português Total FGV, além das 45 aulas que dão toda a base necessária para a parte gramatical, você tem o bônus das questões com o direcionamento para FGV. Então, se alguém quiser o curso completo para FGV, o que eu indico é o Português Total FGV, tudo bem? Você tem primeiro a parte gramatical, depois o foco, o direcionamento para FGV. Não pode ignorar a parte gramatical, porque também cai. Aí muita gente fica só focada texto, 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 aí cai a gramática, o candidato erra. Não pode errar a questão gramatical, tá? Então, no Português Total FGV você tem tudo, tudo, tudo. Tanto a parte gramatical quanto a parte textual, tá bom? Bacana, galera. Um abraço para vocês. Uma semana aí maravilhosa para todos. E todos estão convidados para nossa live da semana que vem. E eu vou pedir algo para você. Ó, se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, pega o link da nossa live de hoje, compartilha lá com o pessoal. Você que baixou o material, compartilha o material. Ajuda a gente nesse sentido, tá bom? Um grande beijo a todos e até semana que vem.